A gente fala de ciclo. Se eu fosse, se o pessoal que está assistindo a gente agora, cara, fosse perguntar qual o momento do ciclo que a gente está nesse agora. Assim, pô, a gente está no momento pô, a gente pode estar entrando num bear, a gente já está no topo do high. Então, vamos lá. Segundo a análise tradicional, hoje a gente, a partir de outubro, a partir do all-time high que a gente teve de 126 mil dólares, né, ali em meados de outubro, a partir dali a gente entrou em bear market. Né? Então, tecnicamente, se for seguir os ciclos de 3 anos positivo para 1 negativo, a partir de outubro a gente já estaria em bear market. A verdade é essa. Então, agora, tá, galera, a gente não façam corte disso, por favor, a gente estaria em bear market, vou falar assim. Eu não concordo com isso, tá? Por que acontece? Quando você analisa o white paper do Bitcoin, né, eu não acho que o Satoshi seja uma única pessoa. Eu acho que o Satoshi é um grupo, tá, de pessoas extremamente esclarecidas, e algumas delas ali tinham um amplo conhecimento em economia. Então não é à toa que os ciclos do Bitcoin, tá, eles agem dessa maneira de 4 anos, sendo 3 positivos e 1 negativo. Porque na verdade ele estava alinhado, né, e ele ainda está de certa forma, com os ciclos de expansão monetária, com os ciclos de expansão econômica. Então não é porque, o ciclo do Bitcoin é de 4 anos porque é. Não é. É porque ele segue os fluxos de expansão monetária, de M2, de GLI, né, principalmente de NFCI, que é o sistema, né, que é a análise de crédito americano, para ver a flexibilidade, para ver se a liquidez. Então, na verdade, o que acontece é que quem modelou a matemática do Bitcoin levou em consideração também ciclos e fases econômicas. Então, até esse ciclo, até o Covid, isso estava extremamente alinhado. Então, os ciclos de economia estavam alinhados com os ciclos do Bitcoin, certo? E aí, os picos de preço do Bitcoin estavam extremamente alinhados com os picos de expansão monetária. A galera em casa pode botar no gráfico aí, tipo, o indicador no TradingView M2, ano a ano, né, Y ou Y, que vocês vão ver que os picos de Bitcoin, do preço do Bitcoin, está completamente alinhado com os picos de expansão monetária, que é o melhor indicador que você tem para o Bitcoin, tá? Então, tipo, o que aconteceu depois do Covid é que isso gerou um ruído econômico. Então, as fases que eram bem determinadas, que eram bem claras, na minha opinião, tá? Ainda tem que ver se isso vai de fato acontecer. Eu acho que teve um crash ali com o Covid, gerou tanto ruído econômico que as fases se desalinharam do Bitcoin e da economia. Tanto que, né, e aí que é a tua pergunta, por que eu acho que a gente quebrou ciclo e a gente não vai entrar num processo de bear market profundo, de 60%, 70% agora, porque tecnicamente 2026 todo tem que ser bear market para o ciclo funcionar, porque são 3 positivos e 1 negativo. Se a gente entrou em negativo em outubro, a partir de novembro, até novembro do ano que vem, tem que ser inteiro de bear market. Tá ligado? Aí eu vou concordar com vocês que o ciclo continua. Se isso não acontecer, é mentira. Tá entendendo? O ciclo quebrou. E por que eu acho que não tem como a gente passar por um ano inteiro de bear market em 2026? Porque o Fed já deixou bem claro que ele vai parar o quantitative tightening, né, que é o QT, que é a contração monetária, em 1º de dezembro. Então, tecnicamente, a gente vai ter uma pausa do QT e um início de QE, que é de expansão monetária, que é o quantitative easing, em meados ali de fevereiro, março do ano que vem. E aí a expansão monetária ajuda o Bitcoin? Não tem como. Isso aí que eu falo, tipo assim, pode aí, depois chamar a atenção. Não existe expansão monetária na qual o Bitcoin não acompanha. Porque a lógica é essa. Se a gente está vendo um processo de inflação, porque eu sou de economia mais voltado para a economia austríaca, a inflação não é um aumento generalizado de preços. A inflação, ela é o aumento da base monetária. O aumento da base monetária que faz com que os agentes econômicos tenham que se adaptar, e isso acaba levando ao aumento a elevação dos preços. Então, o mercado ele vai ter que se alinhar, ele vai ter que procurar ativos que performem muito bem, porque a inflação vai aumentar no processo de expansão monetária. Você está me entendendo? Entendi. Vai expandir a quantidade de dinheiro que tem ali. Vai aumentar a liquidez. Tá entendendo? Então, as pessoas vão ter que ir para ativos que rentabilizem melhor. Porque tem muito dinheiro ali e o dinheiro vai ficar barato, vamos dizer. Exatamente. E a inflação tende a aumentar. Então, os investidores eles têm que performar melhor do que a inflação. Então, quando a galera fala que cortou a taxa de juros, a galera corre para ativos de risco. Mas a galera não se pergunta por quê. Tá entendendo? Por que eles correm para ativos de risco? É porque o tesouro fica pior a remuneração dele. Sim. Mas qual é a segunda etapa do raciocínio? É porque, na verdade, eles têm que performar melhor do que a inflação. Se eu estou aumentando a base monetária e a inflação vai ser, sei lá, de 5%, não adianta eu investir no tesouro público de 3%. E aí uma perspectiva de baixar mais ainda a taxa de juros para 3%, para 2,5%. Eu vou ter que correr mais risco. Vai ter que correr mais risco, porque você tem que rentabilizar melhor do que a inflação. Senão você vai perder poder de compra. Entendeu? E aí, então, o Fed já se pronunciou falando que em dezembro vai ter o... Pausa do QT. Pausa do QT e vai começar o quê? Não necessariamente. Só vai ser a pausa do QT. E ele pode até mesmo não cortar juros em dezembro, que é algo que eu também já tinha falado pra galera,
E a galera tá entendendo isso agora. O fato de ele ter cortado os juros em outubro, foi outubro ou setembro? Foi... Putz, Outubro. acho que foi Outubro. é. Não quer dizer que ele vai ter obrigatoriedade de ficar cortando juros a partir de agora. Tá entendendo? Cortar a taxa de juros é uma das políticas monetárias que o Fed pode fazer. Uma das, são milhares, são várias. Uma delas é o quê? Cortar a taxa de juros. Tudo bem. Em dezembro, ele pode muito bem pausar o QT e não cortar a taxa de juros. Porque já tem indicativos de que a inflação está dando uma aquecida, e é bem possível que ele tenha que regular ali as narrativas, entendeu? Entendi. Só que a expansão monetária, e aí, para isso eu precisaria de recursos gráficos para mostrar para a galera, é inevitável que ela aconteça, porque a gente já está tendo uma baixa de liquidez muito forte no mercado americano. Vai ter se eles não injetarem dinheiro, vai ter uma crise de liquidez. Isso eu tenho tranquilidade para falar. Tá entendendo? Caraca, cara, minha cabeça fez assim. Então, tipo assim, vai ter injeção monetária. O problema é que a tese de injeção monetária, né, o efeito Cantillon, quando você injeta no momento zero, você demora ali aproximadamente umas 13 semanas, que dá aproximadamente 3 meses, 91 dias, até o efeito da expansão monetária afetar a economia. Ou seja, se a gente tiver uma expansão monetária em fevereiro, a gente só vai sentir de fato os impactos dela lá para maio, junho. Tá entendendo? Então a gente pode passar por um período de maior lateralização, ou até mesmo de correção de preço, até que a expansão monetária afete o mercado de risco. Até que esse efeito cause no Bitcoin e nos ativos como um todo. Entendeu? Chegue de fato na economia e aí o pessoal começa a mover os ativos. Exatamente. Caraca, muito louco. Tá entendendo a ligação? Uhum. E Bitcoin, cara, não é um ativo descorrelacionado. Eu fiz uma palestra no Crypto Day Advanced. Mas assim, tipo, quando você fala não é um ativo descorrelacionado, hoje ou... Nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Caramba. É lógico que no primeiro momento, no Gênesis... Não, isso ali, aí... tanto que o primeiro ciclo eu nem leva... não leva em conta. Quer ver uma parada também? Vamos lá. A sua formação é qual? Ciência da computação. Ciência da computação. Então você fez estatística. Sim. Certo? Cara, como é que eu vou falar? Eu fiz estatística também 2 vezes. Eu fiz ciência da computação e depois em economia. E eu fiz econometria. A galera fica falando que, caralho, porque o ciclo do Bitcoin não tem como ser diferente, porque os ciclos passados foram... Irmão, você está fazendo uma base estatística baseada em 3 ciclos. Sendo que um é meio... Porra, a gente está no 4º ciclo do Bitcoin. Por que dessa vez não pode ser diferente? Não pode ser diferente porque os 3 passados não foram... O que é 3 para uma base estatística? Isso daqui é uma base serial de estatística. Sendo que a primeira não tem que contar, então eu estou contando 2 ciclos. É por causa disso que o Bitcoin ele não pode ser diferente agora. Se você pegar a valorização do preço do Bitcoin, é completamente diferente do que a gente viveu em ciclos passados. O varejo não está comprando Bitcoin, não estava comprando. Então quando você pega o gráfico do ciclo 1, né, você vê um movimento exponencial de preço. O preço, VUP, subiu rápido. Por quê? Varejo, compra de FOMO, compra topo. Ciclo 2, mesma coisa, exponencial. Ciclo 3, pum, exponencial. Esse ciclo de agora está tranquilamente dentro de um canal de alta. Ele faz um movimento de alta, lateraliza e corrige. Movimento de alta, lateraliza e corrige. Movimento de alta, lateraliza e corrige. Esse é um movimento institucional, um movimento orgânico. Eu ia perguntar se tem a ver com institucional. É um movimento institucional. Hoje a gente vive um ciclo, não tem varejo, o varejo não está comprando, o varejo está vendendo para o institucional, para a baleia. Claramente em dados on-chain você vê isso, está no meu último relatório de dados. O varejo e a galera... A gente. Pessoa. Pessoa, sim, o que compra pouco, entendeu? Os camarões, as sardinhas, entendeu? Os caranguejinhos. E as baleias comprando, filho. Tá entendendo? Os institucionais comprando. Tá entendendo? A galera tem que separar isso também. Tem os long term holders. Os long term holders são a galera que segura, são os OGs, a galera que tem Bitcoin há mais de 155 dias. Eles, de fato, estão vendendo, e eu vou explicar por quê também. E a gente tem as baleias, os institucionais. Esse ciclo de agora, a gente viveu um ciclo que foi muito confortável, com quedas muito pequenas. Eu já sou de outros ciclos, eu já vi esse filme. A gente tinha quedas durante ciclos de bull market de 60%, 50%. Porra, o máximo que a gente teve agora foi de 30%. Tá entendendo? Essa queda que a gente tá tendo agora, de 126 para 97, porra, é 20%, irmão. A galera tá desesperada. Tá entendendo? Até 87 mil dólares a gente tá no jogo, que é uma retração de 30%, porra. A gente já viveu isso ao longo desse ciclo, em 2023, 2024. A gente teve menos 32% e menos 30%. Tá entendendo? Caraca. Tá entendendo? Então a gente tá no jogo, E que eu tava falando, na questão, os institucionais. Esse movimento, quem tava fazendo, aí que tava a minha grande preocupação. Porque se a gente não tem varejo e quem tava comprando é institucional, a gente estava dependendo das Bitcoins Treasury Comps, né, as DAT, que são as Digital Asset Treasuries, né, que são as empresas que compram Bitcoin para, tipo, MicroStrategy, Assembly, Orange. Eles, durante todo o ciclo, fizeram suporte de preço. Eles compraram Bitcoin independente do preço e ficaram comprando. Tanto que é uma linha reta, assim, de subida. Então, eles fizeram suporte de preço. O preço do Bitcoin não caiu muito, 30%, muito porque quem fazia suporte de preço era eles. Os long-term holders, quando eu também já fiz essa modelagem matemática e trouxe para a galera,
Quando batia aproximadamente ali 240% de lucro, 280, 300% de lucro, eles começaram a vender. Isso aconteceu em 2023, 2024, ou seja, é uma margem ótima de preço para eles. Eles começam a injetar, pressão vendedora absurda. E quem estava fazendo com que o preço não caísse muito era a estratégia de compras comprando. E os ETFs, por sua vez, estavam fazendo preço. Então os movimentos que teve de aumento de preço do Bitcoin foram causados por injeção pesada de capital dos ETFs. Duas coisas que a gente não está vendo agora. Que isso é a minha maior preocupação. Porque hoje a gente não tem Treasury Company comprando, tá? O MNAV dele já está negativo e os ETFs também não estão comprando agora. Então não tem ninguém fazendo suporte de preço do Bitcoin. Então a correção ela pode ser mais forte. Eu não me espantaria e tenho caixa para isso. Se o Bitcoin fosse buscar ali, já buscou 97, a galera falou para mim no passado que não volta para abaixo de 100, já voltou. E eu não me espantaria se ela fosse até $87.000, que seria uma correção de 30%. Tá entendendo? Não me espantaria. Caramba. Não estou falando agora. Sim, sim. Mas um movimento longo. A correção que a gente teve de 32% ali em 2024, se eu não estou enganado, 2025, não, foi fevereiro de 2025, ela demorou 75 dias para acontecer. Então, ao longo de 75 dias, a gente foi marinando de lado, foi caindo de lado, assim, e buscou ali menos 32%. Não estou falando que o Bitcoin vai romper lá para baixo. Mas até o movimento que a gente tem é de fevereiro, né, até ali, a gente ainda tem dezembro pela frente, pode ser que o Bitcoin lateralize, corrija, e a gente possa vir a buscar patamares inferiores de preço e depois voltar para o jogo, porra. Tá entendendo? E a gente estaria no jogo. E aí quebra a narrativa ou a tese da galera que fala que entramos em bear market. Tá entendendo? Pô, e com essa adoção do Bitcoin por governos ou por treasuries, cara, cada vez mais o Bitcoin tá ligado à macroeconomia, mano. À geopolítica, o que tá acontecendo no mundo, pô, o Bitcoin tá ligado. Tanto que depois que a galera entende isso, se você... É o que eu falo, tem 3 etapas de análise para investir, né, na minha opinião, minha metodologia. Se eu vou comprar Bitcoin, a primeira coisa que eu analiso é macro. Se macro tá ok, vai para o próximo. Dados on-chain. Dados on-chain tá ok? Vou para o próximo. Análise técnica gráfica. Aí eu vou achar os pontos de suporte e resistência, vou usar os gatilhos para fazer o aporte no melhor momento. Tá entendendo? Só que o primeiro de tudo é macroeconomia, filho. Se a macroeconomia não estiver alinhada, se o NFCI tiver... Se a flexibilização... NFCI é um indicador elaborado pelo Fed de Chicago, que ele junta 105 indicadores de risco, alavancagem e crédito do sistema americano. Tirando o GLI, ele é na minha opinião, o segundo melhor indicador macroeconômico para preço do Bitcoin. É porque eu não tenho aqui os recursos aqui, senão eu ia te mostrar, cara. Você vai... Isso aí, quando tu olha, tu fala, caralho, meu irmão, como é que eu nunca vi isso? O podcast chega, a gente pode até trazer. Vamos embora, vai aqui o laptop aqui, bota na tela aqui. A galera vai se amarrar, pô. E aí, quando tu bota os gráficos de NFCI pra ver ali, tipo, essa mesma... Até a nossa correção de agora, tá muito a ver ali com... A gente buscou ali menos 56, menos 55 de NFCI, ele já voltou pra menos 51, ou seja, quanto mais baixo, mais flexível tá o crédito, ou seja, se ele tá menos 51, ficou mais pesado. Então, o Bitcoin corrigiu. Então, tipo, primeiro eu acompanho isso. Se tiver tudo mostrando pra mim que, porra, Vitor, macroeconomia tá ok. Bota o pezinho na água lá, vejo dados on-chain. Long term holders parou de vender. Galera agora mesmo. Se você pegar os dados long term holders, você vai ver que os caras estão vendendo muito. Espera eles pararem de vender pra tu fazer um aporte mais pesado em Bitcoin. Não tô falando pra você não fazer teu DCA. Não tenta acertar o cu da mosca, que a gente brinca, né? Não tenta assim, não, eu vou esperar o momento certo pra investir. Aí você acaba perdendo o time. Sim. Mas pra fazer um aporte pesado... Porra, meu irmão, quanto mais eficiente você for, tudo bem, mas vai fazendo o teu DCA devagarinho ali. Quando você sentir ali, pô, long term holder parou de vender, ou seja, pressão vendedora baixou, bota o pezinho mais forte na água, entendeu? Começa a entrar mais ali, que pode ser um momento certo de investir, entendeu? Boa. E aí tu entra depois pra análise técnica. Analisa o gráfico, vê se é um ponto de suporte e olha lá, tá confluindo com dados on-chain. Porra, perfeito. A chance de você errar é muito, muito pouca. É porque se você fizer o inverso, né? Você analisa o gráfico lá, pô, beleza. Pode acontecer alguma coisa no macro lá que tu nem sabia, filho. E acabou tua análise. 2 coisas que parecem falas prontas, né? Mas primeiro é a meme coin. É a meme. Filhão, a tua análise técnica não aguenta um tweet do Trump. Não aguenta. Eu digo Trump, o Elon Musk, qualquer um. Você pode fazer a melhor análise técnica. Não, porque aqui tá tendo uma distribuição de Wyckoff, que agora vai começar uma correção. Filho, se o cara falar lá que não tem mais tarifa, não sei o que, já era. Foi liquidado. Tá entendendo? Pode crer. Porra, e por outro lado, o mercado, isso aí foi Keynes que falou, por mais que eu não goste muito da economia keynesiana, Keynes era um cara brilhante, né? A economia ela pode se manter irracional por muito mais tempo do que você pode ficar solvente. Tá entendendo? O mercado, ele é um inimigo poderosíssimo. É um inimigo mesmo, você tem que ver o mercado como teu inimigo. Tá entendendo? Porque ele tem todo o tempo e o dinheiro do mundo pra te dar. Você não. Se você errar uma vez, se você não gerir teu portfólio, você quebra. Caralho, aí você sai do jogo, né? Você sai do jogo, endgame. Tá entendendo? Porque o mercado, você pode tirar dinheiro dele toda hora. Tá entendendo? Toda hora você pode tirar dinheiro dele. Se você errar uma vez, pode ser a ruína da tua vida. Tá entendendo?
É que a galera às vezes não, porque é uma coisa que eu concordo, tem que seguir o dinheiro. Só que o mercado não é teu aliado, tá entendendo? Entendeu? Não é um jogo de soma zero, não sou niilista a esse ponto. Mas tem que tomar cuidado, porque o mercado é um inimigo assim que não tem como. Não tenta lutar contra o mercado, tá entendendo? Tem que se proteger dele, entendeu?